Agradeço a presença dos senhores vereadores e demais presentes e declaro aberta a sessão extraordinária do dia 3 de novembro de 2022. Solicito a leitura da ata da sessão anterior. Ata 39/2022, da 35ª sessão ordinária, em 3 de novembro de 2022. Aos 3 dias do mês de novembro do ano 2022, com início às 19 horas, realizou-se a 35ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, sob a presidência do vereador-presidente Divo Malacarne, que contou com a presença dos vereadores Everaldo Coucial, Gilmar Minosso, Hilário Cardoso, Márcio Runque, Neivo Borsato, Sérgio Vitali e Volney Luiz Anzilheiro. Iniciando a sessão desse dia, o presidente solicitou a leitura da ata da sessão anterior, e não havendo nenhuma manifestação em contrário, passou-se a assinatura da mesma. Nesse instante, conforme determina o regimento interno, foi feita a leitura do requerimento 26/2022, do vereador Solano Rodrigo Fausti, onde requer 90 dias de licença parlamentar, a contar da data de 1º de novembro de 2022 a 30 de janeiro de 2023, para tratamento de saúde, como prevê o artigo 43, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal, juntamente com o artigo 91, inciso 1º do Regimento Interno da Câmara Municipal, obedecendo ao que dispõe o artigo 123, parágrafo 3º, da Resolução 09/91, do Poder Legislativo Municipal de Nova Prata do Iguaçu, conforme atestado médico em anexo a este requerimento. Requerimento aprovado por todos. Então, o senhor presidente determinou que seja convocado o suplente vereador pela legenda do PSDB para assumir o cargo de vereador na vaga até que o vereador Solano receba a alta, conforme determina a lei. Nesse instante, o senhor presidente, atendendo ao artigo 215 do Regimento Interno, declarou que a sessão será exclusiva, pois passaremos a analisar o projeto de lei 1752/2022, que trata da lei orçamentária anual. Então determinou ao secretário que fizesse a leitura e a apresentação do projeto de lei 1752/2022, súmula. Estima receita e fixa despesa do município de Nova Prata do Iguaçu para o exercício financeiro 2023. Após a referida apresentação, o presidente, conforme protocolado e apresentado, atendendo ao artigo 216 do Regimento Interno, solicitou a apresentação da emenda modificativa 01/2022, feita pelos vereadores Divo Malacarne, Márcio Runque, Neivo Borsato, Sérgio Vitali e Volney Luiz Anzilheiro. Súmula. Altera o artigo 6º do regimento do projeto de lei 1752/2022 do Executivo Municipal de Nova Prata do Iguaçu, Paraná, e da outras providências. Finalizada a leitura da emenda, o presidente, no direito que lhe é assegurado, e colocou em votação a emenda modificativa 01/2022, que altera o artigo 6º do projeto de lei 1752/2022, onde a mesma foi aprovada por 6 votos a 1, votando contrário o vereador Gilmar Minosso. Neste momento, o presidente declarou aprovada a emenda 01/2022. Continuando, o presidente encaminhou a emenda, conforme o artigo 217 do Regimento Interno, à Comissão de Finanças e Orçamento, para que a mesma seja incorporada ao texto do projeto de lei e concedeu um prazo de 5 dias para a apresentação do projeto e o parecer sobre o projeto com a emenda. Na sequência, foi feita a leitura dos ofícios recebidos pela Câmara Municipal, em especial o Acordo 2669/2022 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, onde traz a regularidade das contas do Legislativo de Nova Prata do Iguaçu referente ao exercício financeiro 2021, de responsabilidade do presidente Divo Malacarne. Também nesse momento, o presidente passou a palavra ao sócio proprietário da Agropecuária Bertoglio, o qual usou o espaço da tribuna para convidar aos vereadores para participar do evento beneficente, o qual será realizado para angariar fundos para a PAI. Por fim, agradeceu a oportunidade dada pelo presidente da Câmara, Divo Malacarne. Não havendo mais assunto para a pauta do dia, o presidente Divo Malacarne deixou a palavra livre para a consideração dos senhores vereadores e agradeceu a presença de todos que se fazem presentes nessa Casa de Leis e declarou encerrada a sessão ordinária, dia 13 de novembro de 2022, determinando que será esta ata, que por mim foi redigida e após lida e achado conforme fica, assinada por todos os vereadores presentes. Alguma manifestação contra a ata? Passamos à assinatura da mesma.
só o primeiro aqui. Primeiro eu vou passar para as comissões. Solicito a leitura do ofício do prefeito municipal número 147/2022. Ofício 147/2022. Nova Prata do Iguaçu, 26 de outubro de 2022. Senhor Presidente, pelo presente solicitamos dessa conceituada Câmara Municipal de Vereadores sessão extraordinária para apreciação dos projetos e do Executivo Municipal. Serve de vossa atenção quanto aos solicitados, desde já agradecemos. Atenciosamente, Sérgio Fausti, Prefeito Municipal. Solicito a leitura da súmula do projeto de lei número 1756/2022. Projeto de lei 1756/2022. Súmula. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento geral vigente no valor de até R$ 792.691,93 e da outras providências. Conforme encaminhado às comissões na última sessão para análise e parecer por escrito, e as mesmas não conseguiram analisar, encaminho para as comissões e concedo mais um prazo de 8 dias para o parecer por escrito. Solicito a leitura do projeto de lei número 1758/2022. Projeto de lei 1758/2022. Súmula. Ratifica a 5ª alteração do protocolo de intenções do Consórcio Público dos Municípios do Procaxias, Comprou e da outras providências. Sérgio Fausti, Prefeito Municipal de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação desse Poder Legislativo o seguinte: projeto de lei, artigo 1º. Fica ratificada a 5ª alteração no protocolo de intenções do Consórcio Público dos Municípios do Procaxias, Comprou, autorizando-se sua consolidação ao texto original para fins de direito, convertendo-se em contrato de consórcio público, em conformidade com o artigo 12 da Lei Federal 11.107, de 6 de abril de 2005, e artigo 29 do Decreto Federal número 6.017, de 17 de janeiro de 2007, e revisão do Estatuto conforme anexo 1 integrante. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar aditivo ao contrato de consórcio para sua adequação nos termos da 5ª alteração de protocolo de intenções e Estatuto consolidados. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução desta lei serão atendidas à conta de dotações orçamentárias vinculadas à Secretaria Municipal de Administração, ficando autorizada a abertura de crédito adicional suplementar ou especial para fins de cumprimento do artigo 8º da Lei Federal 11.107, para exercício de 2022 e subsequentes, em atendimento à legislação aplicável, de acordo com o contrato de rateio e aditivo, se necessário. Artigo 4º. O Poder Executivo, em atendimento à legislação aplicável, deverá consignar em suas peças orçamentárias futuras dotações para atender às despesas assumidas com o consórcio público, conforme contrato de rateio, a partir da retificação da presente lei. Parágrafo 1º. A formalização de contrato de rateio dar-se-á em cada exercício financeiro e seu prazo de vigência não será superior às dotações que o suportam, com a execução dos contratos que tenham por objeto exclusivamente projetos consistentes em programas de ações contempladas no Plano Plurianual ou a gestão associada de serviços públicos custeados por tarifas e outros preços públicos. Parágrafo 2º. É vedada a aplicação dos recursos entregues por meio de contrato de rateio, inclusive os oriundos de transferências ou operações de crédito, para atendimento de despesas classificadas como genéricas. Parágrafo 3º.
observe-se para fins de aplicação do disposto neste artigo as normas previstas na Lei Complementar Federal 101, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para as responsabilidades na gestão fiscal e da outras providências. Artigo 5º. O consórcio público de que trata esta lei observará as normas de direito público no concerne à realização de licitação, a celebração de contratos, a prestação de contas e a admissão de pessoal, que será regido pela consolidação das leis do trabalho, conforme parágrafo 2º do artigo 6º da Lei Federal 11.107. Artigo 3º. Fica ao Poder Executivo Municipal ainda a contratualizar com o consórcio para a execução de planos de conjuntas obras, materiais e serviços necessários e ofertados, dispensada a licitação nos termos do inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Federal 11.107 de 2005 e do artigo 18 do Decreto Federal 6.017 de 17 de janeiro de 2007. Artigo 7º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Executivo Municipal de Nova Prata do Iguaçu, aos 24 meses de outubro do ano 2022, Sérgio Fausto, Prefeito Municipal. Passo o projeto de lei número 1758/2022 para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e a Comissão de Finanças e Orçamento para o parecer verbal sobre o projeto. Permissão, presidente. As comissões a se reunirem são do parecer favorável ao projeto. Coloco em votação o parecer. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, manifesta levantando em pé. Declaro aprovado por todos. Deixo em plenário o projeto de lei número 1758/2022. Permissão, presidente. Estava analisando esse projeto, aí o Pro Caxias, que já foi muito útil nossos municípios aqui, e agora teve o ingresso de mais 2 municípios, foi aprovado, né, a convenção aí, Salto do Lontra e 2 vizinhos. Imagino eu que estão reativando aí o Pro Caxias, né, as intenções aí, que venha nos ajudar a todos os municípios que faz parte desse consórcio aí, né, compro, em todos os sentidos, maquinário, trabalho mutuamente entre os municípios com os maquinários, como era feito anteriormente. Então, eu acredito que nós devemos aprovar o projeto. Devolvo a palavra, presidente. Coloco em única votação o projeto de lei número 1758/2022. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, manifesta levantando em pé. Declaro aprovado por todos. Solicito a leitura do projeto de lei número 1759/2022. Projeto de Lei 1759/2022. Súmula. Ratifica-se revisão salarial geral anual para o exercício 2022 do Consórcio Público dos Municípios do Pro Caxias, Compro e da outras providências. Sérgio Fausto, Prefeito Municipal de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação desse Poder Legislativo o seguinte: Projeto de Lei, artigo 1º. Fica ratificado o percentual de 23,80% relativo à revisão salarial geral anual da remuneração dos servidores do Consórcio Público dos Municípios do Pro Caxias, Compro, em conformidade com o Protocolo de Intenções e Assembleia, datada de 18 de agosto de 2022. Parágrafo único. O percentual de 23,80% previsto no caput deste artigo corresponde ao período de apuração índice do INPC e IBGE de 1º de março de 2017 a 28 de fevereiro de 2022. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias constantes do orçamento vigente ou créditos adicionais suplementares conforme percentuais autorizados para o exercício 2022. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros a partir de 1º de março de 2022, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Executivo Municipal de Nova Prata do Iguaçu, 24 dias do mês de outubro do ano 2022, Sérgio Fausti, Prefeito Municipal. Passa o projeto de lei número 1759/2022 para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento para o parecer verbal sobre o projeto. Senhor presidente, mais uma vez, as comissões se reuniram e são do parecer favorável ao projeto. Coloque em votação o parecer. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, manifeste levantando em pé. Declaro aprovado por todos. Deixo em plenário o projeto de lei número 1759/2022. Everaldo. Com licença, senhor presidente, todos que estão assistindo. Esse projeto aqui trata sobre o Procaxias. Havia uma patrulha formada por vários maquinários e essa patrulha foi dissolvida. Cada município ficou com uma parte. Boa Esperança, por exemplo, um caminhão e um funcionário. Nova Prata, uma escavadeira, Dozan 140 e um funcionário. Capitão, outra máquina e tudo. A Nova Prata hoje não possui nada disso porque o funcionário pediu demissão e a escavadeira foi recolhida pelo Ministério da Pesca. Mas ainda nos outros municípios os maquinários existem e tudo. Inclusive dessa patrulha existe hoje somente um funcionário em Boa Esperança, o qual está sem reposição alguma desde 2017, quando foi congelado. Então acho que essa reposição aí para esse único funcionário do consórcio, ainda do que restou da patrulha do Procaxias, sendo que o Procaxias tem bem mais trabalhos andando, como o aeroporto de Cruzeiro do Iguaçu e tudo, motivo pelo qual outros municípios aderiram. Acho que é importante ser aprovado para fazer justiça a esse operador aí desde 2017. Mais algum vereador? Só, senhor presidente, só ia complementar aqui, senão quem ler assim o percentual de 23,8%, como falou o vereador Everaldo, isso era índice desde 1º de março de 2017 até fevereiro de 2022. Então, nunca foi feita uma reposição dos índices inflacionários. Por isso que deu esse índice, todo esse período, desde 2017 até hoje, esse índice. Eu não sei te garantir agora se tem algum funcionário de Nova Prata ainda lotado nesse Procaxias. Talvez tenha que me informar se existe, se isso é só Boa Esperança realmente. Isso eu não tenho dúvida, mas eu acho que tem informações que ainda tem alguém pendente nesse consórcio aqui de Nova Prata. Devolvo a palavra ao presidente. Coloco em única votação o projeto de lei número 1759/2022. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, manifeste levantando em pé. Declaro aprovado por todos. Solicito a leitura do projeto de lei número 1760/2022. Projeto de lei 1760/2022. Súmula. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a realizar cessão de uso de veículo para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI do município de Nova Prata do Iguaçu, Paraná. Sérgio Fausti, Prefeito Municipal de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação desse Poder Legislativo Municipal o seguinte. Projeto de lei, artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar cessão de uso para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI de Nova Prata do Iguaçu, Paraná, CNPJ número 81271447/0001-05, situado na rua Pedro Gomes da Silva, número 271, do seguinte veículo: um automóvel Chevrolet Tracker LT, cor branca, ano de fabricação 2022, modelo 2023, álcool e gasolina, placa SDX 2C61, proprietário de propriedade do Fundo Municipal de Assistência Social do município de Nova Prata do Iguaçu, patrimônio número 6007. Parágrafo único. O veículo acima mencionado foi adquirido através de transferências de recursos da programação 411, 725, 520, 220, 0002, celebrado entre o Ministério da Cidadania,
através da Secretaria Nacional de Assistência Social, Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social e o Fundo Municipal de Assistência Social do município de Nova Praia do Iguaçu, Paraná. Artigo 2º. A cessão de uso de que trata esta lei será pelo prazo de 8 anos, podendo ser prorrogado por igual período, desde que atenda às finalidades e cumpra todos os critérios e as condições impostas no referido termo, ou poderá ser devolvido o bem por concordância das partes antes do prazo estipulado. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução da presente lei, referente à manutenção, abastecimento, motorista, demais despesas veiculares e multas, bem como as decorrentes de acidentes, materiais ou pessoais, correrão por conta da entidade beneficiada, não resultando em nenhum ônus para o município, estando em perfeitas condições e nenhum gravame ou bem quando da devolução do mesmo. Artigo 4º. Essas condições especiais, especialmente referentes à segurança, revogação e reversão, serão estabelecidas em termo próprio. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Executivo Municipal de Nova Praia do Iguaçu, 24 dias do mês de outubro do ano 2022, Sérgio Fausti, Prefeito Municipal. Passou o projeto de lei número 1760/2022 para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Educação, Saúde e Assistência, para o parecer verbal sobre o projeto. Senhor presidente, as comissões já se reuniram e são do parecer favorável ao projeto. Coloco em votação ao parecer. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, manifesta levantando em pé. Declaro aprovado por todos. Deixo em plenário o projeto de lei número 1760/2022. Senhor presidente, essa sessão de uso que nós estamos aprovando aí, assistência social, esse veículo, né? Acho que a APAI, todo mundo conhece isso, é sabido, né? Sabido por todos aí, né? A necessidade do veículo naquela entidade. Como o Altimiro Bertoga agora há pouco vai fazer aquela festa aí para arrecadar fundos, né? Então, isso acho que nós devemos aprovar o projeto e então, de parabéns aí à assistência social que fez execução de uso e à diretoria da APAI que se empenhou. Eu não sei dizer de qual recurso que veio esse valor, se foi do Sérgio Arno, do senador lá, não posso te afirmar agora, né, qual que esses recursos que veio. Mas quem enviou, está de parabéns também. Devolvo a palavra, presidente. Coloco em única votação o projeto de lei número 1760/2022. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, manifeste levantando em pé. Declaro aprovado por todos. Solicito a leitura do projeto de lei número 1763/2022. Projeto de Lei 1763/2022. Súmula. Dispõe sobre a alteração da estrutura administrativa do RPPS e da outras providências. Sérgio Fausti, Prefeito Municipal de Nova Praia do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação desse Poder Legislativo o seguinte. Projeto de Lei da organização do RPPS. Artigo 1º. Fica reestruturada a estrutura administrativa do RPPS, regime próprio de previdência social do município de Nova Praia do Iguaçu, Paraná. Artigo 2º. A estrutura organizacional do regime próprio de previdência social compreende: 1º, Conselho de Administração; 2º, Conselho Fiscal; 3º, Comitê de Investimentos; 4º, Diretoria Executiva. Parágrafo 1º. O Conselho de Administração será composto por 4 membros, com a seguinte composição: A. 2 representantes dos servidores do Poder Executivo. B. 1 representante dos servidores do Poder Legislativo. C. 1 representante indicado pelo Poder Executivo. Parágrafo 2º. O Conselho Fiscal será composto por 3 membros com a seguinte composição: A. 1 representante dos servidores do Poder Executivo. B. 1 representante do Sindicato dos Servidores Municipais. C. 1 representante indicado pelo Poder Executivo. Parágrafo 3º. Caberá ao prefeito homologar a composição dos conselhos
após a deliberação entre os membros para os respectivos cargos, para um mandato de 3 anos, admitida suas reconduções. Parágrafo 4º. Cada membro terá um suplente com igual período de mandato do titular, também admitidas suas reconduções. Parágrafo 5º. O mandato do conselheiro é privativo do servidor público ativo do município, segurado do RPPS. Parágrafo 6º. Os representantes dos servidores serão indicados por eles, mesmos inclusive os suplentes, conforme memorando expedido pelo presidente do Conselho Municipal de Previdência. Parágrafo 7º. Os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal não serão destituíveis ad nutum. Somente poderão ser afastados de suas funções depois de julgados em processo administrativo se culpados por falta grave ou infração punível com demissão, ou em caso de vacância, assim entendida a ausência não justificada em 2 reuniões consecutivas ou em 3 intercaladas no mesmo ano. Parágrafo 8º. Os conselheiros deverão atender aos seguintes requisitos mínimos. Primeiro, não ter sofrido condenação criminal ou incidido em qualquer das demais situações de inegibilidade previstas no inciso 1º do caput do artigo 1º da Lei Complementar número 64, de 18 de maio de 1990, observados os critérios e prazos previstos na referida Lei Complementar. Terceiro, possuir certificação e habilitação comprovadas nos termos definidos em parâmetros gerais. Terceiro, ter formação no nível superior e seguir os parâmetros gerais e na portaria CRPTR número 9.907/2020 e suas alterações. Seção 1. Da competência do Conselho de Administração. Artigo 3º. Compete ao Conselho de Administração, primeiro, aprovar a proposta orçamentária do Fundo. Terceiro, deliberar sobre a prestação de contas e os relatórios de execução orçamentária do Fundo. Terceiro, decidir sobre a forma de funcionamento do Conselho, elaborar o regimento interno e eleger seu presidente. Quarto, fiscalizar o recolhimento das contribuições, inclusive verificando correta base de cálculo e aplicação das alíquotas. Quinto, analisar e fiscalizar a aplicação do saldo de recursos do fundo quanto à forma, ao prazo e à natureza dos investimentos. Sexto, expedir instruções necessárias à devolução de parcelas de benefícios indevidamente recebidos. Sétimo, propor a alteração das alíquotas referentes a contribuições com vistas a assegurar o equilíbrio financeiro atuarial do fundo com base nas avaliações atuariais. Oitavo, elaborar, aprovar e publicar a política de investimentos do fundo para o próximo exercício fiscal. Nono, garantir pleno acesso às informações referentes à gestão do regime aos segurados e dependentes. Décimo, divulgar no sítio eletrônico na imprensa oficial todas as decisões do Conselho. 11º, dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas regulamentares relativas ao RPPS, das matérias e sua competência. 12º, deliberar sobre assuntos de interesse do Fundo. Seção 2, da competência do Conselho. Artigo 4º, compete ao Conselho Fiscal, primeiro, fiscalizar a administração financeira e contábil do Fundo, podendo, para tal fim, requisitar perícias, examinar a escrituração e respectiva documentação. Segundo, dar parecer sobre balanços e prestações de contas anuais e balancetes mensais. Terceiro, proceder à verificação de caixa quando entender oportuno. Quarto, atender às consultas e solicitações que lhe forem submetidas pelo Conselho de Administração, pelo Prefeito Municipal ou por qualquer interessado. Quinto, examinar as prestações de contas dos servidores responsáveis por bens e valores do Fundo, opinando a respeito. E, sexto, comunicar por escrito ao Conselho de Administração as deficiências e irregularidades encontradas no desempenho de suas atividades. Seção 3, do Comitê de Investimento. Artigo 5º. O Comitê de Investimento, com finalidade exclusivamente consultiva, terá em sua composição 3 membros, escolhida
escolhidos dentre os servidores municipais nomeados por meio de portaria do diretor-presidente. Parágrafo 1º. Os membros deverão ser pessoas que mantenham vínculo com o RPPS na qualidade de servidor titular do cargo efetivo com mandato de 3 anos, permitida a sua recondução. Parágrafo 2º. Os membros que comporão o Comitê de Investimentos deverão possuir certificação por entidade autônoma de reconhecimento com capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, conforme estabelecidos pela portaria do Ministério da Previdência Social, número 519/2011, ou outra que vier a substituir. Parágrafo 3º. O custo com a certificação para todos os conselhos da diretoria executiva serão de responsabilidades do RPPS. Parágrafo 4º. Os membros do Comitê de Investimentos serão garantia de acesso a todas as informações relativas aos processos de investimento de recursos do RPPS. Parágrafo 5º. O Comitê de Investimentos pautará suas decisões pela legislação pertinentes ao regime próprio de previdência dos servidores e pelas diretrizes do Conselho Monetário Nacional. Parágrafo 6º. Compete ao Comitê de Investimentos: primeiro, emitir parecer acerca do plano anual de execução da política de investimentos, a ser estabelecido em conformidade com o plano plurianual de investimento e de custeio e com as respectivas programações econômico-financeiras e orçamentárias. Segundo, acompanhar mensalmente a evolução dos investimentos do Fundo de Previdência já realizados por empresa especializada em consultoria de investimento que faz assessoria ao Fundo de Previdência, bem como proposições de mudanças ou redirecionamento de recursos. Parágrafo 3º. Acompanhar a conjuntura econômica, discutir cenários e deliberar sobre propostas para adequação do Plano Anual de Investimentos e custeio de mais políticas de investimento do Fundo de Previdência. Quarto, sugerir critérios e procedimentos gerais e normas para aplicação de recursos no mercado financeiro, podendo contar com o assessoramento de profissionais de carreira ou consultores externos devidamente habilitados. Quinto, avaliar riscos potenciais. Sexto, propor critérios, procedimentos gerais e normas para aplicação de recursos na aquisição e ou alienação de imóveis. Sétimo, analisar e julgar as propostas de credenciamento das instituições financeiras, observando os critérios constantes no edital de credenciamento, se convocado, considerando no mínimo a. Atos de registro ou autorização do Banco Central, Bacen, Comissão de Valores Imobiliários, CVM, ou órgão competente. B. Histórico de elevado padrão ético, sem restrição do Bacen, CVM ou órgão competente que desaconselhe em relacionamento. Artigo 6º. Os membros do Comitê de Investimento, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal compete, primeiro, não ter sofrido condenação criminal ou incidir em qualquer das demais situações de inegibilidade previstas no inciso 1º do caput do artigo 1º da Lei Complementar 64, observados os critérios e prazos previstos na referida lei complementar. Segundo, possuir certificação e habilitação comprovadas nos termos definidos em parâmetros gerais na portaria do CRPTM 9.907/2020 e suas alterações. Terceiro, comparecer às reuniões semanais. Quarto, votar sobre assuntos submetidos ao comitê ou respectivos conselhos. Parágrafo 1º. O Comitê de Investimentos reunir-se-á ordinariamente, mensalmente, com a presença de maioria absoluta dos membros e deliberará por maioria simples dos presentes. Parágrafo 2º. O Comitê de Investimentos poderá ser convocado extraordinariamente pelo diretor-presidente ou pelo diretor de finanças. Parágrafo 3º. As convocações para as reuniões extraordinárias devem ser comunicadas com antecedência mínima de 1 dia. Quinto, nas reuniões deverão ser lavradas atas que, por sua vez, serão publicadas na página oficial do Fundo de Previdência Social na internet. Parágrafo 4º. A falta na reunião implicará na perda do jeton do respectivo mês, não cabendo justificativa, sendo o pagamento no mesmo por presença. Parágrafo 5º. Os servidores nomeados para integrar o Comitê de Investimento, Conselho de Administração e o Conselho Fiscal farão jus a um jeton, sem natureza salarial, de acordo com as responsabilidades,
podendo ser acumulada em outras gratificações, desde de natureza distintas, nos seguintes valores. Primeiro, presidente dos conselhos de administração e fiscal e do comitê de investimentos receberão um jetão de valor de R$ 500. Segundo, membros do comitê de investimento, R$ 300. Terceiro, demais conselheiros, R$ 300. Parágrafo 6º. Fará jus ao jetão pago pelo Fundo de Previdência apenas os membros titulares, conselheiros, detentores de certificação nos termos da Portaria 9.907/2020 e em suas alterações. Parágrafo 7º. O jetão será reajustado nas mesmas épocas e nos mesmos índices aplicado aos servidores do Poder Executivo, observando o impacto financeiro e a capacidade de endividamento do Fundo de Previdência na respectiva taxa de administração. Seção 4ª. Na Diretoria Executiva, artigo 7º. A Diretoria Executiva do Fundo de Previdência e o órgão executivo do regime próprio de Previdência Social é composto da seguinte maneira. Primeiro, diretor-presidente. Segundo, diretor de finanças. Terceiro, diretor de administrativo e de previdência. Parágrafo 1º. O diretor-presidente será escolhido dentre os membros do Conselho Administrativo, desde que cumpra as qualificações necessárias para a investidura do cargo, conforme as normativas da Secretaria de Previdência. Parágrafo 2º. O conselheiro escolhido será licenciado do Conselho Administrativo enquanto exercer a função de diretor-presidente. Parágrafo 3º. Quando for requisito de investidura como diretor a condição de segurado inscrito no fundo, a perda da mesma acarreterá a extinção de mandato ou função. Parágrafo 4º. Em qualquer hipótese, o diretor permanecerá no exercício da função até que seu sucessor assuma. Parágrafo 5º. Os diretores e conselheiros serão civil e criminalmente de forma pessoal e solidária, responsável pelos atos lesivos que praticarem com dolo desídua ou fraude, aplicando-lhes no que couber o disposto do artigo 8º da Lei Federal número 9.717, de 27 de novembro de 1998. Parágrafo 6º. Os dirigentes da unidade gestora do regime próprio de previdência social deverá atender os seguintes requisitos mínimos. Primeiro, não ter sofrido condenação criminal ou incidido em alguma das demais situações de inegibilidade prevista no inciso 1º do caput do artigo 1º da Lei Complementar 64, observados os critérios e prazos previstos na referida Lei Complementar. Segundo, possuir certificação e habilitação comprovadas nos termos definidos nos parâmetros gerais na portaria do CEPRTM 9.907/2020 e suas alterações. Terceiro, possuir comprovada experiência na atuação de regimes próprios de previdência social ou no exercício de atividade nas áreas financeiras, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização atuarial. Quarto, ter formação superior. Quinto, outros requisitos que venham a ser requeridos por normativa da Secretaria de Previdência. Artigo 8º. As atribuições das diretorias são: primeiro, ao diretor-presidente compete: a. representar a instituição; b. coordenar as diretorias, presidindo suas reuniões conjuntas; c. autorizar conjuntamente com o diretor de finanças as despesas, as movimentações financeiras, autorizar transferências e pagamentos, efetuar as aplicações de investimentos efetuados com os recursos do fundo e com os do patrimônio geral. D. Celebrar em nome do fundo as contratações em todas as suas modalidades, inclusive de prestação de serviços por terceiros. E. Encaminhar as contas anuais à instituição para a deliberação do Conselho de Administração, acompanhados os pareceres do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, da consultoria atuarial e da auditoria externa, independente, quando for o caso. F.
praticar os demais atos atribuídos por esta lei como de sua competência. G. Exercer competência residual, quando inexistir atribuição específica de órgão da estrutura administrativa da instituição. Segundo, a Diretoria de Finanças compete às ações de gestão de recursos de planejamento financeiro e os recebimentos e pagamentos das aplicações de investimento, os cálculos atuariais e a gerência dos bens pertencentes ao Fundo de Previdência, velando por sua integridade. Terceiro, ao diretor de Administração e Previdências competem gestão administrativa, as ações referentes à inscrição e ao cadastro de segurados ativos e inativos, dependentes e pensionistas, atendimento ao servidor representante, o RPPS, quando necessário, ao processamento das concessões e benefícios previdenciários e das respectivas folhas de pagamento e acompanhamento e controle de execução dos planos de benefícios previdenciário e do respectivo plano de custeio atuarial, compete ao diretor administrativo ter dedicação exclusiva para todas as deliberações técnicas de gestão administrativa do Fundo de Previdência. Artigo 9º. Os membros da diretoria executiva farão jus a um jetão pelo exercício da função a ser pago pelo Fundo de Previdência sem natureza salarial, no valor de R$ 700, sem prejuízo nos vencimentos e gratificações relativas ao seu cargo. Parágrafo único. O jetão será reajustado das mesmas épocas e nos mesmos índices aplicados aos servidores do Poder Executivo, observando o impacto financeiro e a capacidade de endividamento do Fundo de Previdência na respectiva taxa de administração. Artigo 10º. Até que se torne viável a criação da estrutura funcional da unidade gestora do regime próprio de previdência, o requerimento do diretor-presidente poderá ser cedido ao servidor público municipal efetivo, segurado do RPPS, oriundo dos órgãos de administração direta, para exercer as atividades necessárias ao funcionamento da unidade gestora, com ônus exclusivo a ser suportado pelos recursos da taxa de administração, podendo ainda ser pago função gratificada na forma estabelecida pela legislação municipal. Parágrafo único. Ficam asseguradas promoções verticais e horizontais dos mesmos prazos e critérios definidos na Lei de Plano, Cargos e Salários do município ao servidor efetivo e estável, cedido na forma prevista neste artigo, independente de ônus remuneratório, recair ao cessionário ou à unidade cedente. Artigo 11º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Nova Prata de Iguaçu, 25 de outubro de 2022, Sérgio Fauci, Prefeito Municipal. Passou o projeto de lei número 1763/2022 para a Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final, Comissão de Educação, Saúde e Assistência, para o parecer verbal sobre o projeto. Com licença, senhor presidente. Parecer favorável. Coloque em votação o parecer. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, manifesta levantando em pé. Declaro aprovado por todos. Deixo em plenário o projeto de lei número 1762/2022. Coloco em única votação o projeto de lei número 1763/2022. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, manifesta levantando em pé. Declaro aprovado por todos. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão extraordinária dia 3 de novembro de 2022.